Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesse dia. A nossa devocional de hoje se encontra em Isaías capítulo 1, do verso 10 ao verso 20. E o título é O Culto que Não Agrada a Deus. Eu espero que as nossas devocionais estejam chegando até você. E que você permita que a palavra de Deus entre no teu coração. Que a palavra de Deus possa fazer você pensar, meditar, refletir e possa ter o efeito de transformar a sua vida, melhorar a qualidade da tua vida espiritual, para que você esteja cada vez mais íntimo com Deus, amando a Deus cada vez mais acima de todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo. E que o Espírito Santo de Deus esteja agindo na tua vida, para que nós cada vez mais nos afastemos do pecado. Então, que Deus abençoe e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o texto? O texto se encontra em Isaías, capítulo 1, do verso 10 até o verso 20. Então vamos ler o texto? O culto que não agrada a Deus. Então vamos lá. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendem a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da justiça, da viúva, Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto ele é um texto maravilhoso, porque o profeta ele está revelando da parte de Deus uma situação de muito pecado que o povo de Judá estava cometendo. Deus está comparando a situação do povo de Judá, o seu povo, a duas cidades que foram destruídas pela sua pecaminosidade e perversão. Cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E Deus, ele revela o pecado do povo. E o povo estava cumprindo os seus rituais, os seus cultos.
com as suas vestes, prestando culto, sacrifícios, trazendo seus cordeiros, seus animais para sacrificarem, participando das festas novas. Todos os rituais que a lei judaica estabelecia, eles estavam cumprindo muito bem. E fazendo isso, eles achavam que as coisas estavam tudo ótimo. Mas Deus revela o estado que as coisas se encontravam e que Deus não se agradava deste culto, dos seus rituais que eles estavam prestando. Porque este culto, os sacrifícios, os clamores, as orações estavam feitas totalmente desassociadas do comportamento, da vida prática, do caráter que Deus exigia do seu povo. Então, o culto a Deus, ele está totalmente ligado ao nosso comportamento ético, ao nosso comportamento íntegro, à nossa honestidade, ao nosso caráter nas nossas coisas, nos nossos relacionamentos, naquilo que fazemos. Quando o seu povo entregava os seus cultos e rituais totalmente desassociado, era uma afronta para Deus. E aqui diz, meus irmãos, que Deus não pediu isso, que são inúteis. E ele diz, quem pediu para que vocês trouxessem isso? E ele diz, o incenso de vocês são repugnantes para mim. Eu não consigo mais suportar as suas assembleias cheias de iniquidades. É um fardo para Deus receber do seu povo esses sacrifícios sem uma vida íntegra, sem um comportamento correto, com tanta maldade, com tanta injustiça e com tanta iniquidade. E olha que interessante. Ele diz que não ouvirá as orações com as mãos estendidas em virtude das suas iniquidades. Ele diz que esconderá os olhos, mesmo que se multipliquem as orações. Olha que interessante. É interessante, irmãos, para nós, no século XXI, a Igreja do Senhor Jesus, nós somos crentes, cristãos, entendermos que o nosso culto a Deus, a nossa devoção a Deus, ela não está desassociada do nosso comportamento, das nossas práticas, dos nossos pensamentos. Eu lembro, creio que há uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, quando o Brasil começou a combater a corrupção no nosso país, que uma das cenas interessantes foi que as câmeras de uma reunião gravou algumas pessoas, homens e mulheres, dividindo o valor da corrupção entre eles. Eles estavam praticando o ato pecaminoso, um ato desonesto, estavam cometendo um crime de corrupção, dividindo o dinheiro, e ao final da reunião eles dão-se as mãos e fazem uma oração pedindo a bênção de Deus. Interessante, né? Cometem os crimes e ainda pedem oração a Deus após cometerem um crime. É o que estava acontecendo, irmãos, com o povo de Judá, e que o profeta Isaías, trazendo a palavra de Deus, denuncia. E para nós, no século XXI, que lição que nós podemos tomar para a nossa vida nos dias de hoje? Meus irmãos, quando nós entramos na presença de Deus para prestar culto a Ele, para prestar adoração a Ele, para louvar o seu nome, não está, meu irmão, minha irmã, desassociada da nossa prática no nosso dia a dia. Será que Deus mudou?
Será que Deus ouve a oração de um marido que oprime a sua esposa? Será que Deus ouve as orações e recebe a adoração como perfume agradável ao Senhor de uma esposa que trata o seu marido mal? Será que Deus recebe a adoração e louvor de um filho desobediente e rebelde aos seus pais? Será que Deus se alegra ao receber um culto de um casal de namorados que no seu namoro afronta a Deus? Será que Deus se alegra com os seus filhos que um patrão que oprime os seus funcionários? Será que Deus se alegra das suas orações e ouve as orações de quem frauda a empresa? E quem muitas vezes na sua vida cotidiana só vive com intrigas, com brigas, com dissensões? Será que Deus se agrada disso? Não, Deus não se agrada disso. Isso é uma afronta para Deus quando nós entregamos a Deus, porque Deus conhece tudo que nós somos, os nossos comportamentos, tudo está transparente diante de Deus. Então nós devemos ter consciência que quando estamos na presença de Deus, a nossa vida está transparente. E Deus, ele é coerente. Então precisamos entender, assim como o povo de Judá, que o Senhor não se alegra quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, de carnalidade, e ao mesmo tempo estamos prestando culto a Deus como se nada tivesse acontecido. Deus não vai ouvir as nossas orações. Deus vai esconder os seus olhos de nós. Por isso, meus irmãos, o que Deus espera de nós? E aqui no verso 16, nós temos isso. Ele diz: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Interessante, o primeiro aspecto é: parem de fazer o mal. Aquilo, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, que estiver tocando no teu coração aqui agora, pare de fazer o que é errado. Pare de fazer o mal. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus deve estar trazendo à tua memória algo que está em desacordo com a vontade de Deus. Então pare com isso. Primeiro, pare. Segundo, aprendam a fazer o bem. Aprenda, pratique a fazer as coisas corretas, as coisas boas, as coisas que são justas, as coisas que Deus se agrada, a ser justo. O funcionário seja justo e honesto com seu patrão. O patrão seja justo e honesto com seus funcionários. O marido ame a esposa ame e respeite o seu marido. Os filhos obedeçam aos seus pais. Os relacionamentos sentimentais sejam puros. Em tudo que nós fizermos, que nós façamos o bem, o que é correto. Eu sei, não é fácil. Muitas vezes, nós encontramos pessoas que dizem: eu sou assim, eu sou desse jeito mesmo, eu não posso mudar. Não, tem que mudar. Porque Jesus Cristo veio, subiu na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados para que nós fôssemos transformados, para que nós mudemos. Então, todos nós devemos ter coragem de mudar, e Deus requer isso de nós, senão não ouvirá as nossas orações, não ouvirá as nossas súplicas, mesmo que multipliquem as orações, Deus não vai se agradar disso. Por isso, meus irmãos, é importante, ele diz: pratiquem a justiça, sejamos justos, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos mais fracos. E aí vem a promessa de Deus e pede para nós: reflitam. No verso 18, reflitam,
Pense bem. Deus tem o perdão para vocês. No verso 18 diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, o nosso Deus, Ele enviou Jesus Cristo para que através do seu sacrifício você tivesse o perdão dos seus pecados. Então, se você cometeu até agora erros, saiba que Jesus perdoa os seus pecados. Você deve se entristecer com eles, com seus erros, pedir perdão dos seus pecados e mudar e fazer o bem. Então, esteja disposto a mudar, tenha coragem de mudar. Deus se agrada disso. Quando nós entramos na casa do Senhor, entramos em culto, ou estamos vivendo momentos de culto online, quando separamos um tempo para nós entregarmos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, isso deve nos constranger a gente avaliar, e Senhor, perdão, diante da tua santidade, eu sou tão pecador, me perdoa. Mas também o pedir perdão, ele tem que estar junto com o desejo de não pecar mais, de mudar. Por isso, meus irmãos, no verso 19, diz da parte de Deus: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus está dizendo para nós: olhe, o culto que eu adoro, o culto que eu gosto, perdão, o culto que eu gosto, o culto que Deus agrada a Deus, ele está intimamente ligado com a nossa vida prática, os nossos relacionamentos. A nossa honestidade, a nossa ética, a nossa moral é louvor a Deus, é adoração a Deus. E quando nós entramos na sua presença para prestar culto, para adorar a Ele, é um complemento da nossa vida. E aí o Senhor nos ouve, o Senhor ouve o nosso louvor e se alegra, o Senhor ouve as nossas súplicas e nos atende, o Senhor nos abençoa, o Senhor tem promessas para nós, é que diz que eles comerão o melhor dos frutos dessa terra, de seguinte, nós podemos viver, mesmo vivendo em momentos de pandemia, dificuldades, Ele está conosco e Ele promete isso. Mas o nosso culto tem que ser um culto ao Senhor em harmonia com as nossas práticas que Ele deseja dos seus filhos. Por isso, ao receber esta mensagem, que essa mensagem é para você, é íntima, é pessoal para cada um que receber essa palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus trabalha nesse momento no nosso coração, para revelar à nossa mente algo que tem desagradado a Deus. E se tem desagradado a Deus, você deve pedir perdão para Ele. Deve se arrepender, remover isso da sua vida. Eu sei que precisa ter coragem, às vezes as pessoas, demoram para perceber os seus erros, não importa a sua idade, mas você deve ter coragem de mudar. E falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu tenho tido esse comportamento, talvez durante muito tempo, mas eu quero pedir perdão e eu quero mudar. E eu vou mudar e praticar o que é correto. Para que o culto ao Senhor não seja rompido, pelo contrário, o Senhor se alegre com o nosso culto, com a nossa vida, com a nossa forma de conduzir o nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, meu jovem, meu adolescente, até mesmo as crianças que vão ouvir esse vídeo. Eu tenho certeza que você fala: eu vou fazer o que é justo, eu vou fazer o que é correto, eu vou obedecer. Eu vou ter um comportamento digno diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas. O meu culto ao Senhor dura 24 horas por dia. Até durante o meu sono, eu quero prestar culto ao Senhor. Por isso, tenha esse sentimento, para que as nossas orações não sejam interrompidas e que as promessas de Deus se cumpram sobre nós. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Quero orar contigo. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente, ó Deus, diante da Tua palavra, diante da Tua santidade, diante da Tua soberania, Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Nada, Senhor, está encoberto diante de Ti. Diante de Ti nós temos que pedir perdão, ó Deus. Perdão pelas nossas falhas,
se cometemos atos que o afrontam, ó Deus. Mas nós não queremos ficar assim, ó Deus. Nós queremos fazer o que é correto, o que é justo, o que é o bem. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter coragem de mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, ó Deus. Porque queremos, Senhor, que o nosso culto te agrade, ó Deus. Queremos, Senhor, que tu se alegre com os nossos comportamentos, ó Deus. Por isso, Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos coragem de mudar, para que façamos o que é justo, o que é correto, o que tu desejas, Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe os relacionamentos dos teus filhos, que tudo, Senhor, redunde, Senhor, resulte em louvor ao teu nome, ó Deus, em elogios a ti, ó Deus. Que, Senhor, tu possa nos perdoar e que tu possa, Senhor, ao final, nos abençoar, porque a tua palavra diz que a tua alegria, o teu desejo é abençoar os teus filhos e que as tuas bênçãos recaiam sobre a vida da tua igreja, do teu povo, ó Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus e ouve as nossas súplicas, pedindo, Senhor, a tua cura sobre os enfermos, o suprimento para aqueles que estão em carência, portas de emprego, Senhor, para os seus filhos, para terem dignidade no seu dia a dia. E que cada pedido, Pai, entregue a Ti, Senhor. Nós o entregamos, Senhor, com muita esperança, porque sabemos que está nos melhores lugares. É Tu, Senhor, que pode fazer tudo. Obrigado, abençoa o Teu povo nesse dia. É a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar conectados, unidos. E lembrando, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus abençoe.